Existem 4 doenças da adição, né? Como se assim, tu fosse plantar uma semente, podia nascer qualquer uma delas, que é o tabagismo, a drogadição, o alcoolismo e a obesidade. Então, uma das coisas que a gente sempre investiga é se a pessoa tem um histórico de alcoolismo na família, né? Se tem, normalmente, pais, é um paciente que a gente tem que ter mais cuidado por causa disso, porque está lá na origem genética dela. Alguns eu contraindico, porque são pessoas que já estão bebendo, né? Outros são pessoas que já estão trabalhando isso e passaram muita dificuldade familiar, sabem o que é o sofrimento e cuidam isso. É um paciente que a gente Já pode sabem que é um investir, problema, já né? Então, cada um é cada um, né? Mas isso que ela perguntou pode acontecer, assim. Né? Toda adição, né, medicamente falando também, toda adição pode ser trocada por outra. Né? Então, o paciente adito à comida, se é um problema mesmo, né, uma adição, às vezes não é adição à comida. Às vezes é uma bengala, vamos dizer assim, um refúgio, é um conforto, né? É um erro alimentar, porque também, às vezes, é somente uma dieta infantilizada, né? Que é falta de exercício, tem um conjunto de coisas. Sim. Mas, assim, aquele paciente adito à comida mesmo, ele pode trocar essa adição por outra coisa, né? O tabagista, ele pode trocar o vício do cigarro por comida, por bebida, né, por outra coisa. Então, isso 100% dos pacientes a gente tem que ter cuidado. Então, essa investigação que a gente faz e esse contato íntimo com o paciente no sentido de acompanhá-lo no pós-operatório, isso minimiza esses problemas. Mas, claro, pode acontecer. No momento em que o paciente, é aquilo que a Débora falou lá no começo, né? No momento que o paciente se sente livre, leve e solto, né? Eu já estou magro, eu já tenho minha vida organizada, eu modifiquei, eu estou super bem, eu não preciso mais ir lá na clínica, e ele começa a se afastar, ele tem uma tendência a cometer alguns errinhos, né? Então, é por isso que eu sempre digo para os pacientes, é importantíssimo o vínculo. Quanto mais, ganhou 5 quilos, né? Te perdeu no ano, veio para a revisão anual lá no 5º ano de cirurgia, lá, ganhar 5 quilos. Vem, eu não vou te xingar por causa dos 5 quilos, né? Porque se mas tu não existe também esse medo também. Não é, mas os pacientes têm muito medo, né? Que a gente vai cobrar, mas assim, com 5 quilos eu consigo reverter isso aí facilmente. Agora ele não vem naquele ano e deixa para ir no ano seguinte, ele já está com 10 quilos a mais, ou 15 quilos a mais. Então, quanto mais demora para acontecer, pior é. Né? E aí eu queria falar um pouco, Motim, dos nossos projetos agora para o ano que vem, 2025, e esse assunto é um deles, né? Eu e o Motim estamos organizando um trabalho que a gente chama de tratamento e prevenção de reganho de peso. Por quê? Porque, e isso não é só para os nossos pacientes, né? Qualquer paciente do Brasil que sinta necessidade de ajuda, que está perdido nessa volta de alcançar aquele sentimento de controle, de bem-estar que já teve no passado, é para esses pacientes que a gente quer trabalhar. A gente sabe que são pacientes que estão perdidos e sozinhos, né? Não existe um trabalho ainda estruturado como a gente quer fazer, que ajude esses pacientes que têm, não é só alguns quilinhos, né, como o Motim falou, são pacientes que tiveram um reganho muito importante de peso e precisam de ajuda para voltar, e é possível. Então a gente está muito feliz com isso, com esse trabalho, porque a gente sabe que vai poder ajudar muita gente. Essa nova fase do GECOM agora, a gente está focado, né, no cuidado integral da saúde, né? Então, tu dá atenção à saúde do paciente como um todo, né? E cuidar da jornada do paciente, né? Então, a gente entendeu que essa parte é fundamental
Por quê? Porque a gente lida com saúde. Por mais que um paciente imagine o seguinte, uma grande maioria dos pacientes são mulheres, tá? Em torno de 75% dos pacientes bariátricos são mulheres, tá? E ela, assim, ela chega na expectativa... Só que antes disso, e vocês têm dados, assim, de qual é o público que precisa de cirurgia bariátrica, digamos, se essa porcentagem é porque existem mais mulheres mesmo, ou os homens não estão procurando essa ajuda? Existem mais... As mulheres têm um pouco mais de dificuldade por questões hormonais, tá? As mulheres passam por marcos na vida, né? Quando começam a menstruar, quando engravida, adolescência, engravidar, menopausa, são marcos hormonais que modificam o humor, né? Modificam a vida delas, elas têm certas dificuldades, tudo fica mais difícil, né? E os homens são um pouco mais estáveis hormonalmente desse ponto de vista, tá? Então, o que acontece? Os homens, como têm um nível mais alto de testosterona, também eles têm mais facilidade de emagrecer, né? De perder o peso. E as mulheres já não tanto. Então, existem diferenças. O que causa as mulheres a precisarem mais de cirurgia do que homens. Não que os homens não existem. Embora tenhamos muitos pacientes homens, né? E todos que foram... Tem indicação também, muitos têm indicação. Mas, claro, tem essa diferença. As mulheres também procuram cuidar da saúde um pouco melhor do que os homens, tá? Então, essa é a diferença também que talvez aumente um pouquinho mais. Mas, basicamente, é isso aí. E o que acontece? A gente entendeu que esses pacientes eles precisam de um cuidado como um todo. Nem todo paciente precisa de cirurgia bariátrica, mas ele precisa entender que a obesidade gera problemas para ele, né? A obesidade é isso que a Débora falou, é uma doença crônica, né? Recidivante, de difícil tratamento, né? E ela tende a voltar, né? Tende a buscar, né? A trazer o paciente para aquela zona, vamos dizer, de conforto, né? A comida me traz conforto, então eu vou comer e vou ficar quietinho ali. E a gente entendeu que os pacientes precisam desse suporte. Então, nós começamos agora com esses projetos que abrangem pacientes de reganho de peso, pacientes que não têm indicação de cirurgia, né? Que precisam perder alguns quilos, que precisam de modificação de estilo de vida. Então, a gente tem uma equipe que pode dar o suporte para que eles façam essa modificação. Vai ficar mais abrangente, não necessariamente em usar a ferramenta da cirurgia. Seguimos sendo, né, um centro de excelência em cirurgia bariátrica, que é a nossa origem, né? E a gente segue trabalhando firme com esses pacientes, né? Porque são, vamos dizer, é o nosso carro-chefe. Sabe? Claro. Mas a importância que a gente identificou com os nossos próprios... A gente tem quase 5.000 pacientes operados. 27 anos de história. Então, a gente tem pacientes com 15 anos nos mandando, nos acompanhando no podcast, 15 anos de cirurgia nos acompanhando. Então, assim, esses pacientes trazem de volta para nós informações valiosas. Olha, eu não tenho com quem acompanhar, vamos dizer assim, outras coisas, a parte psicológica, quando eu fiquei ansiosa, comecei a comer. Tá? Então, isso que a Débora falou que é importante. É que também talvez seja um caminho mais fácil, que se for procurar de repente alguma, não falando mal de outros colegas, né, da área, então, mas talvez alguma psicóloga que nunca trabalhou especificamente nessa área. Acontece muito. Mais facilitado. Né? Mas sabe isso que tu está falando, eu ia falar. O que nos motivou a fazer isso também foi muitos comentários de pacientes assim, ó, eu vou procurar ajuda, mas eu percebo que o profissional ele tem uma visão só. Né? E a gente sabe, né, foi o que a gente falou lá no início, que quem cuida de obeso, de uma pessoa obesa, seja que nível for, tem que entender como a obesidade funciona. Então, a gente quer devolver isso. São tantos anos de experiência.
A gente quer ajudar os pacientes que tiveram reganho, como o Motim disse, que não precisam de cirurgia, mas têm compulsão alimentar. Eles não têm obesidade grave, mas têm compulsão alimentar. Então, tem tantos casos que a gente pode ajudar, que a gente está abrindo os horizontes, né? Esse assunto é diverso e o conhecimento da obesidade, assim, de forma profunda, é o que nos faz é o nosso diferencial, né? E não é assim criticar ninguém, mas assim existem colegas médicos que acham que o paciente para emagrecer só precisa fechar a boca. E não é isso. O paciente ele não tem, às vezes ele come tudo direitinho, mas não gasta. Então, tu tem que entender qual é o contexto do paciente, tem que entender qual é que é a situação socioeconômica. Talvez muitas vezes também é por isso que chegam alguns casos difíceis que eles já tiveram experiências ruins com a maioria. Gostou desse corte? Então te inscreve no canal, deixa o teu like e compartilha também esse vídeo com os teus amigos.